Oi, galera, bom dia. A gente hoje vai continuar o assunto tratado na aula passada, que foi os anos de chumbo, né? Vamos dar continuidade, mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudo. Procure um lugar silencioso, tem lápis, caderno, borracha e caneta perto de vocês e o livro de história, ok? Hoje a gente vai iniciar sobre o governo Médici, ok? O general Médici. No fim de 1969, o alarmante estado de saúde do presidente Costa e Silva levou os membros do regime militar a declararem a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente do Brasil. Entre os membros do oficialato mais cotados para assumir o cargo em aberto, destacava-se o general Albuquerque Lima, uma das mais proeminentes figuras entre os oficiais mais jovens do Exército. No entanto, os grupos mais ligados à chamada linha dura acabaram aprovando o nome de Emílio Médici. O governo de Médici, observamos o auge da ação dos instrumentos de repressão e tortura instalado a partir de 1968, os famosos porões da ditadura. Ganhavam o aval do Estado para promover a tortura e o assassinato no interior de delegacias e presídios. A guerrilha que usou de violência contra o regime foi seriamente abalada com o assassinato de Carlos Lamarca e Carlos Marighella. A guerrilha do Araguaia, findava em 1975, foi uma das poucas atividades de oposição clandestina a resistir. Médici ele ficou conhecido por exaltar o nacionalismo e tem uma forte propaganda voltada para as frases feitas como Brasil, ame-o ou deixe-o. Sob seu comando, o Brasil viveu a fase mais repressiva do regime militar, quando os casos de perseguição, tortura e morte foram bem mais frequentes do que nos mandatos dos outros presidentes. Durante o seu governo, a propaganda e o sentimento nacionalista e patriótico foram bastante explorados. Expressão como a que eu citei, ame Brasil, ou ame ou deixe. Ninguém mais segura este país, eram usados no sentido de que o povo brasileiro reafirmasse seu amor ao Brasil e assim esquecesse ou não percebesse os crimes políticos e penais cometidos pelo regime militar de Médici. Ele foi o 28º presidente da República do Brasil e governou o país de 30 de outubro de 69 a 15 de março de 74. Médici entrou para a história como um mais repressor do regime militar e foi chamado de Anos de Chumbo. Seu mandato ficou marcado tanto pelo aumento da repressão como pelo crescimento da economia, fenômeno que foi conhecido como milagre econômico. Ele sucedeu Costa e Silva. Uma das primeiras medidas do novo presidente foi incorporar ao ato institucional a Constituição brasileira. O ato institucional suspendeu o direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, restringiu o direito de realizar atividades políticas, bem como manifestações, e instituir a liberdade vigiada para os cidadãos. A censura e a repreensão política foram comuns durante o governo de Médici, marcado pelas guerrilhas rurais em Ribeira, São Paulo, e a guerrilha do Araguaia. Na região urbana, a reação ao regime militar era verificada pelo aumento do número de assaltos a bancos e sequestros de aviões. O milagre econômico é uma referência ao elevado crescimento da economia do país neste período. A expressão fazia referente à euforia da prosperidade econômica, que teria acontecido sem planejamento. No entanto, o crescimento era embasado em pesados empréstimos contraídos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o que elevou substancialmente a dívida externa brasileira. Da mesma forma, durante o governo de Médici foram criados vários órgãos para ocupar e explorar a Amazônia. Deste se destaca o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e o projeto Rondon. Também foram iniciadas as construções das rodovias transamazônicas, Cuiabá-Santarém, Manaus-Porto Velho. E depois de Médici veio o governo Geisel, Ele foi considerado moderador no poder.
Após 2 governos militares linha dura, chegava ao poder Ernesto Geisel. Eleito pelo colégio eleitoral, ele foi candidato pela Arena e disputou com o candidato do MDB, Ulisses Guimarães. Inclusive, se colocava contrário às eleições indiretas e à falta de liberdade política e de expressão. Ok? Geisel anuncia a abertura da política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB conquistou 59% dos votos para o Senado, 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades. Os militares de linha dura, não contentes com os caminhos do governo Geisel, começaram a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1975, o jornalista Vladimir é assassinado nas dependências do DOI, em São Paulo. Em 1976, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto em situação semelhante. E em 1978, Geisel acaba com o ato institucional 5 e restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. Ok? Agora nós veremos o governo de Figueiredo, né? João Batista Figueiredo, ele ficou marcado em 1981 após 2 bombas detonadas próximo ao Centro de Convenções Rio Centro, no Rio de Janeiro, em um evento do Dia do Trabalho. A chegada, né, à presidência de Figueiredo no Brasil foi marcada por uma clava tentativa de reabrir a política, principalmente pela própria pressão dos Estados Unidos, que defendia novamente um mercado aberto baseado na liberdade econômica e política. No governo de Figueiredo, deu abertura política às diretas já. Né? A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa a acelerar o processo de redemocratização. O general João Batista Figueiredo decreta a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos e artistas e demais brasileiros exilados, né? Exilados e condenados por crimes políticos, né? A partir do governo de Figueiredo foi que aqueles que eu citei na aula passada, que foram despostos do Brasil, foram exilados do Brasil, expulsos do Brasil, retornam, né, ao nosso país. Os militares de linha dura continuam com repressões clandestinas. Cartas-bombas são colocadas em órgãos da imprensa e da OAB. No dia 30 de abril de 1981, uma bomba explode durante um show no Centro de Convenções do Rio Centro, como eu havia falado. O atentado fora provavelmente promovido por militares de linha dura, embora até hoje nada tenha sido provado. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Os partidos voltaram a funcionar dentro da normalidade. A Arena muda o nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Outros partidos são criados, como o PT e o PDT. E nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas, a inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e o fortalecimento de sindicatos. Em 1984, os políticos de oposição a artistas, jogadores de futebol e de milhões de brasileiros participam do movimento Direta Já, né? Que essa Direta Já foi um movimento em defesa do direito ao voto popular, para que todo brasileiro pudesse votar, pudesse escolher seus representantes. O intuito desse movimento era que nós brasileiros pudéssemos novamente voltar a escolher os nossos representantes, né? O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No dia 15 de janeiro de 85, o Colégio Eleitoral escolheria o deputado
Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar, porém Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney em 1988 e é aprovada uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1998 apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos no Brasil. As diretas já, A crise econômica no Brasil, ela voltava a incomodar o povo. E Figueiredo, não conseguiu controlar a inflação nem impedir a recessão. A nomeação de Delfim Neto como ministro da Fazenda e a elaboração do terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento não foram suficientes para conter a situação financeira do Brasil. Em meio à crise financeira, o Brasil passava por uma luta popular em defesa dos direitos políticos e pelo direito de voto direto. Foi daí que surgiu o movimento das diretas já. O movimento incluía políticos de esquerda e de direita, como o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que anos depois foi o nosso presidente, que viria a ser presidente do Brasil em 1990. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, também estava nas diretas já, que tinha origem sindicalista e se tornou presidente do Brasil em 2002. E Ulisses Guimarães, moderado político defensor da reabertura política. Também estava nas diretas já Tancredo Neves, que havia sido ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Foram realizados comícios em todo o Brasil, defendendo a proposta de lei de voto direto do deputado Dante de Oliveira, conhecida como a Emenda Dante de Oliveira. Ok? Então, foi em 1985 que a ditadura militar acabou, onde os brasileiros começaram a ter o direito de voto, começaram a poder escolher seus representantes. E a aula de hoje foi até aqui, mas se vocês quiserem rever a aula é só acessar www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica, onde lá é postado diariamente para vocês as atividades diárias de vocês. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.